Precisamos nos santificar. Se nós declaramos que somos crentes, filhos de Deus, fomos feitos uma vez filhos de Deus, a ordem da Bíblia é para nos afastar do mundo pecador. Não é deste mundo, não, mas deste mundo pecador, né? Do pecado. Viu? Então, você está com a sua Bíblia aberta aí, não é? Eu vou ler só o verso 14, já foi lido de 14 a 17, né? Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus aplique, ó Senhor, a tua palavra em nossos corações. Ensina-nos nesta noite a entender e a compreender. Abre os olhos do entendimento, ó Pai, do nosso entendimento, para que a tua palavra venha aos nossos corações e possamos entender e crer e confiar. Nós oramos em espírito e em verdade e cremos que Deus existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, eu estou aqui com várias oportunidades boas para pregar hoje, né? Isso aqui são os folhetos que foram me dados, eu vou falar daqui a pouco sobre eles, né? Só aqui já daria uma grande pregação, viu? Mas, como eu preparei melhor aqui, eu vou ficar com Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos. Diz aqui o autor do livro aos Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Concluímos aqui, irmãos, então, que a palavra de Deus está dizendo aqui sobre esse desenvolvimento na vida do crente, que é a santificação. A santificação é necessária. Não adianta quererem dizer que somos crentes, e que não haja desenvolvimento e santificação na sua vida. Cuidado, viu? Porque é isso mesmo. Seguir a paz, aqui o autor nos fala, seguir a paz, parece até com os escritos do apóstolo Paulo, mas nós não podemos afirmar. E a epístola aos Hebreus, ela é de autoria do apóstolo Paulo. Mas ele diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Olha, parece, né? Ele fala de paz, o apóstolo Paulo. Não somente nesse versículo de Romanos, quanto? 5:1. De Romanos 5:1. Mas em outras passagens também. Mas o autor disse que, aqui nesta passagem de Romanos 5:1, ele fala da paz reconciliadora. Viu? Olha, quem não é crente, se ele não buscar e se ele não for alcançado pela salvação, ele está perdido. Não é verdade, pastor? Está perdido. Viu? Justificado nós somos não pela nossa justiça própria. Estou dando aqui só uma pequena introdução, mas nós vamos nos estender lá para o outro lado. E depois dessa justificação, nós temos um segmento importante, que é a santificação. Ela é progressiva, né? Justificação, ato imediato. Aí vem o progresso, que é a santificação. Ou seja, se separar dos pecados, procurar viver uma vida honesta, buscar a palavra do Senhor, assim, né? Viver uma vida santa diante de Deus. Mas eu quero me estender um pouquinho nessa introdução, porque nós somos justificados por causa dos nossos pecados, porque nós não podemos nos justificar diante do grande juiz, do grande Deus Todo-Poderoso,
com o nosso mérito próprio, com a nossa justiça própria. Só quem nos justifica é Cristo. É Cristo. Não adianta dizer eu era católico e agora eu sou da Igreja Batista. Não, não é assim. Eu era perdido. A expressão mais exata é essa. Eu era perdido. Eu não tinha Jesus no meu coração. E você pode até dizer, eu tenho Jesus no meu coração. Então, pronto. Né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se você ama Cristo, você guarda os mandamentos. E o principal mandamento para guardar é a decisão de aceitar a Cristo. De aceitar a Cristo. Mas a todos quantos o receberam, todos que recebem Jesus como Salvador, viu? Todos que recebem Jesus como Salvador se tornam filhos de Deus, significando dizer que antes não era filho de Deus. Se tornam depois que recebem mediante arrependimento e confessar dos pecados. E depois vem o batismo, que é o testemunho para uma nova vida em Cristo Jesus. Viu? É isso. Veja, irmãos, este livro aqui, livro de Hebreus, escrito para os hebreus. Quem foram os hebreus? Judeus. Viu? Eles começaram a aprender, sem tocar na vida de Abraão, que Abraão não era um judeu. Ou era? Não era. O pai dos judeus. Viu? Ele é o pai dos judeus. Viu? A quem os judeus atribuem um zelo e uma grande responsabilidade. Temos como pai Abraão. Sim. Certo? Então, amados, aqui nos fala de um grupo de irmãos, de uma igreja, de uns cristãos que estavam se desviando, estavam se esfriando na fé. E todo o conselho da Bíblia falando sobre a vida deles, sobre o desvio deles, sobre o sumo sacerdote, sobre o sacerdote, né, supremo, que é Jesus Cristo, Melquisedeque e outros mais, e assim vai. E o autor começa a falar e a falar e a falar, sempre para exortar estes irmãos e dar a importância do cristianismo sobre o judaísmo. A importância do cristianismo sobre os anjos, até. Do cristianismo sobre os profetas, sobre os sacerdotes. Aquele aparato de pessoas que os judeus conviviam no sistema religioso. A importância aqui. Vocês estão abandonando a igreja, Jesus Cristo. Se Cristo é tão mais importante do que tudo isso, eu não vou citar todos os versículos aqui que mencionam aqui os sacerdotes, os anjos e tudo mais, né? Mas a verdade nos consta neste livro. Você quer ver? Ler o livro todo, viu? A santificação, diz aqui o autor, siga a paz. Siga Cristo. Jesus diz, eu sou a paz, eu também sou o que pacifica. A semente do evangelho é que pacifica. A semente do evangelho tira a intriga. A semente do evangelho tira todo aquele desacordo que há entre o pecador e Deus. Entre o pecador sem Cristo e Deus, existe uma intriga, irmão. Há muitos que não entendem isso aí, mas no sentido espiritual existe. Não pode o pecador ter comunhão, paz, harmonia com Deus, com os seus pecados. Ele aceita Jesus como seu Salvador. Viu? Ou então, não tem como. Você pode ser uma pessoa piedosa, uma pessoa boa, uma pessoa educada, que lê até muito a Bíblia e tudo, mas se não tem Jesus como seu Salvador, acabou a coisa. Estou me estendendo aqui, gostaria de ir até no capítulo 10 de Atos. Deixa eu falar um pouquinho. No capítulo 10 de Atos tem um homem chamado Cornélio. Era um homem educado. Era um homem zeloso na religião. Fazia muitas boas obras. E sabe que ele fazia essas boas obras, todas essas coisas, para agradar a Deus. Para se sentir santo.
para se sentir uma pessoa santa. Mas Deus não aceitou. Viu? Mas a Bíblia diz a respeito deste homem, das coisas boas que ele fazia para agradar a Deus. Então Deus despertou um apóstolo para falar do evangelho a ele, sendo ele um gentio. Ele duvidou. E a história vai longe. Eu não vou falar sobre os lençóis, as 4 pontas de lençóis, os animais impuros e tudo. Não, mas só vou dizer que Pedro foi este homem. Ele foi necessário Pedro sair da sua casa com uma comitiva e mandada por Cornélio, e ele foi até a casa de Cornélio e chegou lá. Ele queria já se ajoelhar nos pés e ajoelhou, né? Ele se levanta que eu sou homem igual a ti. Viu o apóstolo Pedro, já queria adorar o apóstolo. Senão, dado a religião deste homem, ele era um homem perdido, um homem bom, religioso, orava bastante, dava esmolas, mas era perdido, coitado. Mas Deus enviou esse apóstolo. E o final da história diz que ele se converteu. Amém, irmãos? Ele se converteu, esse homem, a Cristo Jesus. Todos os seus. E todos os seus da família. Agora, imagine você, não sei se tem alguém aqui, mas me parece que tem. Viu? Ela foi dizer para mim, eu peguei aqui uma pontinha. Não seja apenas religioso. Deus, nós agradecemos pela sua presença aqui. A sua religião não é suficiente. Seu dever é de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Falou aqui para os hebreus. Os hebreus, eles estiveram no Egito, eles sofreram no Egito, eles passaram por grande disciplina no Egito. Né? E houve muitos problemas, né? Que eles chegaram a ser ouvidos por Deus. Eles clamaram a Deus de tanto sofrimento que eles passavam. E Deus ouviu o seu clamor. E então, Deus levantou um homem para tirar eles de lá, Moisés. Quando levantou para tirar o homem de lá, a nação de Israel de lá, já estava muita gente, já estava para mais de 400 anos, eles estavam no cativeiro lá no Egito. Deus se compadeceu deles e levantou Moisés para tirar eles de lá do Egito. Mas tinham alguma coisa para fazer. Aquela trajetória para eles irem até a terra prometida, eles iam ter que caminhar bastante. Caminhar bastante. Empecilhos, dificuldades, passaram, né? Mas tudo ficou para trás. Né? Chegou o momento de que eles atravessaram o Mar Vermelho com Moisés, e aqui chegou no Jordão com Josué. Está na hora agora de tomar posse da tão almejada terra da promessa, a terra de Canaã. Porém, havia condições a serem observadas. Né? Josué diz ao povo aqui, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 10:5. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A travessia do Jordão, viu? Aquela coisa maravilhosa. Do jeito que abriu o mar, abriu também o Jordão pelo poder de Deus. Os sacerdotes colocaram o pé. Na hora que colocaram o pé no rio, o rio começou a abrir, levantar aquele, né? Para que eles passassem. Verdades bem importantes aqui dentro da nossa meditação nesta noite. Vamos observar, com cuidado. Primeira observação, santificação. É uma ordem expressa de Deus. Santificação na vida do crente. Santificação na vida do povo de Deus. É uma ordem expressa por Deus. Então, nós devemos seguir e prosseguir na busca pela santificação. Bote isso bem na sua cabeça. Viu? Se você não pode ser mais e mais santo, buscando mais e mais a santificação, se você não pode, então, quem sabe, você nem crente é. Viu?
Quem sabe? A ordem de Deus é clara. Santificai-vos. Sem santificação, ninguém pode ver o Senhor. Sem santificação. Né? Então, qual é a nossa comunhão com o Pai? Se houve uma conversão, né, por amor a Cristo, quero ser salvo, mas cadê a sequência daquela vida? Se houve um nascimento, se tornou filho de Deus, ame a Deus, busque a Deus, ame a palavra, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, da tua, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Segundo mandamento. Estamos amando o nosso próximo? Estamos amando os irmãos? O que está acontecendo, né? Cabe o exame, examinar a nossa vida, como é que vai, né? Somente os puros de coração vão ver face a face o Senhor. Semelhantes a Cristo nós seremos, né? 1 João 3,3, deixa eu ver, diz o quê? 1 João 3,3 diz: e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Cristo é puro. Aqui está falando de Cristo. João. Cristo é puro. E nós que somos seus seguidores devemos nos purificar cada dia. Entendeu? Todo dia você tem que confessar seus pecados. Todos os dias. Arrependidos. Né? Não viver na prática do pecado. Claro que quem não peca? O crente peca. Viu? O crente peca. E se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E a verdade não está em nós. É verdade? Então nós devemos seguir esta santificação. Seguir a paz e a santificação. Ambas estão juntas. Viu? Então, amados irmãos, diletos ouvintes, observe aqui que Deus nos chama do pecado para a santificação. Ele nos salvou do pecado, não para permanecermos naquelas práticas do pecado que vivíamos anteriormente. Então, aqueles que são de Deus, agora somos de Deus, né? Agora somos filhos de Deus, né? Vamos nos deleitar agora na santificação, na santidade. Você observa na Bíblia, irmãos, e você busca na palavra de Deus, irmãos, Deus com certeza vai te atender, viu? Porque Ele é fiel. O povo de Deus é um povo santo chamado para a santidade, amados. O tempo todo nós devemos medir a nossa vida pelo prumo da palavra de Deus. Aqui, né? A salvação, ela é imediata, como eu falei ainda há pouco. Você faz decisão, uns levantam a mão, outros vêm aqui à frente, outros choram, emocionados. Você faz a decisão. Recebe a Jesus como seu Salvador. Essa decisão é importante, né? Você aceitou Jesus como seu Salvador. Muito melhor ter vindo aqui à igreja do que ter ido naquele lugar, viu? Lugar errado. Aqui ouvir a palavra do Senhor. Que maravilha. Aceitou Jesus. Muito bem. Algo importantíssimo. Aí vem a santificação em seguida, que é progressiva. A salvação é imediata. Naquela hora você recebe a salvação. Mas o que vai comprovar que você é salvo é a santificação. Viu? Dizer que é salvo e vive na prática do pecado, isso não consta na Bíblia. Viu? Então, agora, aqui, no verso que diz, segui a paz com todos e a santificação, seguir
O que significa essa palavra seguir? Desespero, a ansiedade de um animal, de um bicho que persegue outro. Eu ouvindo um certo pastor, eu ouvi ele falar bem direitinho sobre isso aí. Como é que uma raposa segue um coelho, por exemplo? Aquela ânsia, aquela coisa. A presa vai para aqui, vai para lá, e o coelho vai para lá, e a raposa vai também perseguindo e seguindo, até que prá! Pega, viu? Este seguir aqui, ele dá essa ideia. Nós devemos seguir a santificação. Seguindo todo dia. Seguindo toda hora. Porque se nós não seguirmos, quem vai perder somos nós. Não é que perde a salvação, né? Mas que perde a santificação. Entendeu? O que nos comprova, o que nos identifica, que as duas andam juntas, nos identifica como pessoas salvas. Entendeu? Vamos avançando. O animal perseguindo o outro e tudo. Então você busca a santificação assim, nesse progresso, sempre progredindo, sempre lutando para conseguir se alimentar. A raposa quer se alimentar do coelho. Ele está dizendo isso, né? Nós queremos sempre nos alimentar para nos fortalecer, para nos identificar, né, a nossa semelhança com Cristo. Cantei um corinho ontem, ser semelhantes a Cristo. Acho que foi hoje, né? Semelhantes a Cristo. Vamos sempre avançando, sempre subindo mais um degrau, aplicando toda a nossa energia na busca da santificação, vivendo na dependência do Espírito Santo, porque é Deus que efetua em nós e vós tanto o querer como o realizar. É Ele. Mas você tem a sua parte. Você tem que fazer. Viu? Nós cremos na santificação progressiva, irmãos. E ela é essencial, ela é necessária na vida do crente. Por que o pastor ele fala direto nisso aí? Busca o Senhor, irmão, a santificação, irmão. Né? Você agora é um crente, pois agora santifique a sua vida. Tem essa tarefa aí, né? De santificar a sua vida, no serviço, no trabalho, nas orações, na palavra. O povo de Deus é um povo santo, chamado para a santidade. Somos santos posicionalmente, né? Sim. Efésios 2, 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos num lugar diferente. Não estamos mais assentados lá naquele mundo, não. Não estamos assentados mais na roda dos escarnecedores, mas não. Viu? Nós já saímos de lá. Né? Esta é a grande verdade. Devemos nos santificar também processualmente, que é uma realização contínua e prolongada da santificação. O mesmo Deus que trabalhou por nós na salvação, ele trabalha em nós na santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas é isso mesmo. É o que a Bíblia está dizendo. Né? Significa o quê? Que ninguém aqui, entre nós aqui, né, sem santificação, jamais verá o Senhor. Deus transforma o crente antes de levar para o céu. Ele vai transformando. Se você não se sente à vontade com as coisas da santificação agora, irmãos, como é que você vai se sentir à vontade lá no céu? Né? Saiu só. Mas o desejo de Deus é a santificação de cada crente. A não ser que não dê. Né? O ladrão lá na cruz não deu tempo.
Ele foi chamado logo, e Deus, então, e Cristo, então, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deu tempo ele descer da cruz para pregar o evangelho, para orar, para fazer as coisas boas? Não deu. Viu? Cornélio fez. Cornélio fez. Mas cadê Cristo na vida? Cornélio queria se santificar, queria se moldar antes de dar o primeiro passo mais importante de aceitar Jesus. Mas Deus se compadeceu dele. E deu tempo. Né? E ele foi, então, agraciado. Pelo poder de Deus. Foi pescado por Pedro. Né? Pelo poder do Espírito Santo. O céu não é apenas, irmãos, umas férias prolongadas ali. O céu é um lugar para viver uma santidade eterna. O céu é um lugar para viver uma santidade eterna. Viu? Segundo ponto aqui, a santificação é uma condição para as maravilhas de Deus. Em Josué 3:5 diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor vai fazer maravilhas, o Senhor vai abrir o Jordão, o Senhor, os sacerdotes vão na frente, e envolvendo todo o povo de Israel, Josué no comando, então, santifique a todos. Já pensou, irmãos? Deus aqui, ele está falando aqui, olha, não utilizando tão grandes talentos assim, né? Mas ele pega vasos e limpa os vasos e faz grandes talentos nestes vasos. Deus usa homens e mulheres que buscam santificar-se. A vitória de Israel, irmãos, sobre os inimigos não veio de esforços humanos, mas da intervenção do Senhor. É o braço forte do Senhor que faz como conduzir todo o povo de Israel em vitória. Houve momentos que ele não sequer tiraram a espada da bainha. Viu? E houve momentos em que eles lutaram. Deus ensinando como lutar, como vencer o inimigo para ganhar a posse da terra prometida. As maravilhas de Deus deveriam ser precedidas pela santificação do seu povo, pois a santificação abre aquele caminho para as maravilhas de Deus. Veja que, se quisermos ver as manifestações, irmãos, extraordinárias de Deus, em nós e por nosso intermédio, devemos, então, santificar a nossa vida. O pecado nos afasta de Deus, atrai sobre nós vergonha e opróbrio. Vergonha, né? Opróbrio. Enquanto que a santificação é o caminho para a comunhão entre os irmãos, é o caminho para a comunhão com o nosso Deus, é o caminho para o amor a Deus. Há muitos que estão enganados aí. Achando que já são crentes, mas não têm nenhuma sensibilidade espiritual para sentir o desejo, o amor de Deus, para amar a Deus, para se tornar santo, se santificar mais e mais. Viu? 3 aqui. A santificação é uma exigência para todo o povo de Deus. Desde o Antigo Testamento, Abraão era um homem santo. Abraão era um homem de altares. Abraão era um homem que amava a Deus. Viu? O exemplo de Abraão para toda a nação de Israel. Eles têm como uma figura muito importante, um ícone judaico. Abraão. Né? Moisés. Sim, exemplo para Israel, para os judeus. Né? Santificai-vos. A ordem de Deus é para todos. Sacerdotes, levitas,
homens, mulheres, crianças, todo o povo de Deus tem que se santificar. Lá em Levítico 20, versos 7 e 8, né? Diz 27, eu vou ler aqui, que diz: portanto, santificai-vos e sede santo. Viu aí? Ordem de Deus, desde o Antigo Testamento. Santificai-vos e sede santos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Nós buscamos a santificação, mas quem realiza mesmo é Deus em nós. Precisamos buscar, né? Ele é quem opera em nós, tanto querer como realizar, como já foi dito. Mas nós precisamos buscar. A ordem de Deus é esta, bem expressa, né? Todos precisamos buscar a santificação. Como aquele grande tesouro, devemos desejar Deus mais do que as suas bênçãos. O que você deseja mais na sua vida como cristão? Deus ou as bênçãos de Deus? Claro que você vai responder que é Deus. Entendeu? Em todo esse contexto, a palavra é Deus. Ame a Deus, busque a Deus, se santifique em Deus. Ele vai operar em você, tanto querer como realizar. Devemos buscar a semelhança com Cristo, mais do que o sucesso. Mais do que o sucesso. Em Romanos 8, 29 e 30, preste atenção aqui nessa leitura, amados irmãos. 8, 29 e 30 de Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele, Jesus Cristo. Né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vimos aqui, amados, Romanos 8, 29 e 30. Muito claro, né, para nós. As Escrituras dizem, irmãos, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Né? Vamos cantar? Pode me ajudar, irmão? Semelhantes aqui? Semelhantes a Cristo, algum dia, sim, semelhantes a Cristo, quando ele vir, semelhantes a Cristo, hei de ver aleluia, grandes promessas do meu Senhor. Ela desviou um pouco do tom, mas tive que acompanhar ela, né? Fazer o quê? Aí está perdoado. Não é? Amados irmãos e diletos ouvintes, esta é a grande realidade. Nós seremos como Ele é. Não seremos de um ato assim 100%, porque Ele é Deus. Viu? Mas uma semelhança. Aqui fala de semelhança, é bem parecido, viu? Com Cristo. Mas temos que buscar a perfeição. Né? As Escrituras, amados, afirmam para nos tornarmos aquele que Ele amou, predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Antes de criar todas as coisas, Ele já tinha nos amado. Pronto. Deus nos manda. Nós somos predestinados, irmãos, à salvação antes da fundação do mundo. Viu? Antes da fundação do mundo. Ou você não acredita nisso? É o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1. Viu? Então, veja aqui. Filipenses 2, 12 e 13. 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes
não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação é viver na linha da santificação. Viu? Desenvolvei a vossa salvação. Você já é salvo, então desenvolva. Cumpre a você desenvolver a salvação com temor e tremor. Viu? E confie em Deus, porque é Ele quem realiza. Tanto querer como realizar a santificação na sua vida, na minha vida. Viu? Para isso, então, amado, nós precisamos nos libertar diariamente do pecado. Confessar o nosso pecado. Você acorda cedinho, você já bota o pé no chão, já sai para trabalhar, é? O crente não pode fazer isso, não. De manhãzinha ele já começa a orar, pedindo perdão dos pecados dele e pedindo a proteção do Senhor para enfrentar o novo dia. Pedindo a proteção do Senhor. Guarda os meus lábios de falar dolosamente. Ó Senhor, eu não quero falar tantas coisas, portanto me ajuda, Senhor, porque eu vivo numa profunda fraqueza. Eu sou fortalecido no Senhor, na força do teu poder. Me ajuda, Senhor. De manhãzinha. Né? Mas também já me dizia que a ovelha, para se levantar, coloca o joelho. É engraçado, né? Não é? Ela está deitada e era para se levantar, coloca o joelho no chão. Viu? Interessante. Frente à ovelha. Obrigado, pastor. O crente é ovelha. O crente não é bode, não. É que já sai pulando. Viu? É ovelha. Nós já fomos chamados de bode já uma certa vez. Acho que hoje não chamam mais não, né? Ou chama ainda? Acho que não. Né? Nós somos ovelhas. Devemos começar o dia de joelho. Você quer manter um padrão de vida espiritual e de santificação na sua vida? Comece de joelho. Né? Comece orando. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vimos aqui Hebreus, capítulo 12, 1 e 2, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, para o autor da nossa salvação, né? Jesus Cristo. Amados irmãos, a capacidade de nos santificar vem de Deus. Não vá se enganar. Ah, mas sou eu o responsável. Não é assim. Você tem parte nesta área de santificação. Você tem grande responsabilidade aqui. Viu? Mas já temos falado e repetido. E quem opera em vocês é Deus. Ele quem realiza o querer dele, a vontade dele. Ele quem realiza. Né? Vimos aqui nesse texto, aqui, acerca do pecado que tenazmente nos assedia. É diariamente. Ele está a nos assediar. O pecado, amados irmãos, está a nos rodear. O pecado está visível. Eu começo de manhã dando as caminhadas por ali, lá no setor lá onde faz aquelas caminhadas. Né? E a gente vê menino lá de 12, 10 anos falando coisas obscenas, coisas horríveis. Pecado, crianças. Viu? E devia estar louvando a Deus, já parece que já tem aquele costume, viu?
Aquela palavra feia que dá entendimento de promiscuidade. Pecado e pecado. Viu? E você escuta aquilo ali, né? Oh, que tristeza, né? O pecado está nos assediando. Dia e noite. Até quando eu vou dormir, eu oro com a minha esposa e digo, Senhor, me protege nesta noite. E muitas das vezes vem sonho desagradável. Né? O sonho é rasteira que quer dar na pessoa. Né? Eu me lembro de um missionário que tinha aqui da Irlanda. Ele disse que à noite estava sonhando. E ele sonhou dentro de um cinema. Ele sonhou que estava dentro de um cinema. Ele acordou rapidamente, foi se ajoelhar e orar. Um santo homem de Deus. Viu? Então, assim, às vezes nós somos pegos, assim, pela traição de uma noite, assim, vamos dizer, que não esteja bem cuidada. Então, a gente pede a proteção de Deus naquela noite. Acordado. Não acordado. Tem gente já acordada. Que não, quando não assiste no cinema, estão assistindo até na televisão. Né? Em casa, no celular. Pois é, muitos estão. Está na mão, né? É isso mesmo, pastor. Já está na mão. Né? Só coisas, cenas obscenas, que não traz nenhum resultado, não ajuda em nada. Abandone essa novela. Essa novela. Nicodemos, aquele pastor, disse que a novela é um nó que você tem na poltrona da televisão. É um nó que é dado ali. E a vela vai se acendendo, até terminar a novela, viu? E a vela vai queimando e você está ali amarrado. Queimar o nó. Quando queimar o nó, terminou. Aí você vai dormir. Hein? Precisamos observar aqui a palavra de Deus. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viva uma vida santa. Viva uma vida santa. Pregar o Evangelho. Busque o Senhor. Né? Vamos encher aqui esse local, né? De almas. João 17 diz assim, olha, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É Jesus aqui na sua, né, oração, fazendo sua devida observação, já conhecendo os seus discípulos, seus apóstolos, e pedindo a Deus que santifique os seguidores dele, o discípulo dele, os apóstolos dele. Santifica-os na verdade. Que verdade? Esta é a verdade. A palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade. Jesus orou, irmãos, por mim e por vocês, por todos que fazem parte da Igreja Viva do Senhor. Né? Uma prova de que somos santificados é porque Jesus ora por nós. E as orações de Jesus, ainda hoje, são respondidas pelo Pai. Né? Nós não podemos adiar esta ordenação divina. Quarto ponto. A santificação é para hoje, é para agora, e não apenas para a eternidade. Por quê, amados? Porque na eternidade vai ser diferente. Lá, nós seremos um outro padrão. O padrão é chamado de glorificação. Nós seremos glorificados lá no céu. Aqui nós vamos lutar pela santificação, buscando a santificação. E lá no céu é a glorificação. É claro que é um tipo de santificação de um padrão bem elevado. Nós não entendemos. Viu? Aqui começa o processo da santificação. Meu amado. Hoje é dia de nos consagrarmos a Deus. Agora é o tempo de colocarmos tudo sobre o altar de Deus e voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, como fez aquele Abraão. E que Deus nos abençoe. Amém?
Desmanchado a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações vivos poderão ter o gozo do céu. Amém. Meu amigo, hoje tu tens as folhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. amém. Amém. Se você está sentindo no seu coração o desejo para se livrar dessas marras do inimigo, se sentir liberto por Jesus Cristo, aceite Cristo agora. Levante sua mão aqui. Alguém aqui que ainda não é crente e quer fazer a sua decisão ao lado de Jesus, o pastor pode conversar com você, viu? Alguém aqui pode conversar com você, essa irmã precisa, ou eu. Mas se você desejar aceitar Jesus como seu Salvador, venha a Cristo. E que Deus te abençoe. Amém? Amém. Vamos lá. Alguma coisa mais? Tá. Deixa eu terminar aqui. Eu tenho aqui, amados irmãos, nos folhetos produzido aqui pelo pastor José Soares, não foi por mim, Na verdade foi mas impresso